Me lembro na época que eu estudava no NASP, havia na biblioteca da instituição uma série de artigos e capas de revistas que eram destacadas porque eram coisas novas. Então, para chamar a atenção dos alunos e para mostrar as novidades em termos de biblioteca, essas coisas eram colocadas numa espécie de vitrine. E um dos artigos dessa época que me chamou a atenção era sobre se Deus podia ou não sorrir. Esse artigo foi publicado numa revista evangélica e foi escrito por alguém que acreditava na visão clássica de Deus, um autor presbiteriano. E dentro dessa visão clássica, Deus é impassível. Nós vamos entender nesse vídeo o que significa a impassibilidade de Deus e se de fato a Bíblia apresenta Deus como sendo capaz de expressar ou não emoções. Você está no canal Todavia e aqui a gente fala de assuntos contemporâneos da perspectiva da fé cristã. Existem vários vídeos aqui no canal que você pode acompanhar e conhecer também, especialmente os nossos vídeos mais recentes e, claro, as nossas playlists. Se você já conhece, já visitou, já assistiu alguma coisa aqui e tem regularmente frequentado o nosso canal, aproveite e se inscreva, porque assim você fica sempre informado a respeito dos conteúdos novos quando eles surgem e dessa maneira não perde nada por aqui. Também é muito importante deixar o seu like, porque assim você incentiva o YouTube a fazer com que esse vídeo seja mais divulgado e chegue a mais pessoas. A visão da impassibilidade de Deus não se restringe àquele artigo que eu mencionei. Pelo contrário, ela faz parte da visão clássica estrita a respeito de Deus. Essa concepção ela nasce de uma junção entre a filosofia e aquilo que a construção teológica fez durante décadas. Você percebe isso em autores como Agostinho, Anselmo, Tomás de Aquino e mesmo nos reformadores que mantêm muitos dos aspectos da teologia clássica. Especialmente quando a gente pensa nas teologias sistemáticas protestantes, elas seguem diretamente a influência de Tomás de Aquino. Os grandes filósofos concebem a Deus como alguém incapaz de mudanças, de variações. E, portanto, se estabelece aí a chamada via negativa. São negados conceitos comuns a nós seres humanos quando se trata a respeito de Deus. Por exemplo, nós somos mortais, então Deus, por negação, tem que ser imortal. Nós temos uma relação com o tempo, nós existimos dentro do tempo, logo, Deus tem que existir fora do tempo. Nós somos seres dotados de emoção e por isso nós mudamos. O nosso humor muda. E se você estiver assistindo esse vídeo, voltando do trabalho, morrendo de fome, certamente o seu humor vai estar bastante alterado. Então, logo por acepção, Deus não possui emoções. Especialmente Agostinho e Tomás de Aquino concebem a Deus como um ser simples. Nós temos várias características, mas quando a gente fala das características de Deus, elas formam um todo praticamente indivisível, como se fosse matizado, percebido de diferentes maneiras, mas ele é simples. Então fica claro que esses conceitos eles são bastante dependentes desse raciocínio, segundo o qual Deus tem que ser diferente do ser humano para ser superior a ele. Mas a Bíblia apresenta em muitos momentos Deus com uma variedade de emoções. Talvez a mais conhecida seja a ira de Deus. E a gente tem vídeo aqui no canal sobre a ira de Deus. Ele vai aparecer aqui para você, a fim de que você depois confira esse conteúdo. Mas a Bíblia também apresenta Deus se entristecendo, Deus se arrependendo, manifestando a sua alegria ou o seu pesar. São muitas emoções de Deus manifestadas na Bíblia. Os defensores do teísmo clássico, estrito, vão dizer que essas manifestações emotivas da parte de Deus são apenas expressões colocadas na linguagem humana para que nós, seres humanos, entendamos o comportamento de Deus. Elas não são descrições da realidade, são apenas verdade para nós, seres humanos, entendermos quem de fato é Deus. O grande argumento contra essa ideia é que tudo na Bíblia foi expresso em linguagem humana. Nada na Bíblia poderia fugir dessa descrição. A Bíblia expressa em linguagem humana verdades sobre Deus. Portanto, tudo o que está na Bíblia tem sim um conteúdo verdadeiro.
não é apenas verdade para nós seres humanos, mas é uma verdade real, mesmo que expressa em linguagem humana. Uma outra coisa que poderia ser dito a respeito das emoções divinas escritas na Bíblia é que elas nunca são exatamente como as emoções humanas. E o caso da ira é sintomático. A ira de Deus não pode ser entendida como algo apaixonado, emotivo, ou algo que force Deus a tomar decisões descontroladas. A ira de Deus, pelo contrário, é a expressão do seu julgamento contra a maldade. E, novamente, eu preciso dizer que eu trato melhor disso naquele vídeo que eu recomendei antes. Algumas emoções negativas que nós seres humanos sentimos, como inveja, rancor, ressentimento, não estariam no quadro de sentimentos que Deus possui. A gente também não pode ter a pretensão de compreender as emoções de Deus além daquilo que é revelado na Bíblia. Então sempre vão ficar alguns pontos de interrogação, porque nós seres humanos somos limitados, é verdade. Mas a gente não pode negar que a Bíblia apresenta um quadro com várias emoções que Deus sente e expressa ao longo de toda a sua palavra. Deus sente emoções reais porque ele se envolve com o ser humano em nível real. Deus sente dor com o pecado. Deus sente alegria com a conversão, Deus sente prazer em ver o seu povo livre, Deus sofre com aqueles que estão sofrendo, Deus abraça aqueles que se sentem desamparados. Mas é muito importante se lembrar do seguinte: existe um extremo oposto em relação ao teísmo clássico, que é a chamada teologia do processo, segundo a qual Deus está fluindo junto com o mundo faz parte de Deus, embora Deus seja maior do que a soma das coisas criadas por ele. Mas essas coisas fazem parte dele a ponto de Deus se entregar às emoções junto com as suas criaturas. Deus depende das suas criaturas nessa concepção. Deus não existiria sem o mundo. Ao contrário dessa ideia da teologia do processo, nós podemos entender que na Bíblia Deus não depende do mundo, mas ele deliberadamente, como um ser livre, escolhe se envolver e escolhe se afetar pelas suas criaturas, a fim de abrir um franco relacionamento com elas. Mas o que dizer quando a Bíblia fala de um Deus imutável? Aí existe uma diferença entre imutabilidade e impassibilidade. A Bíblia afirma que Deus é imutável num sentido completamente oposto, quando fala do seu caráter, quando fala do seu amor constante, quando fala do seu poder de decisão. Aquilo que Deus definiu vai acontecer, a história vai ser conduzida da forma como Deus escolheu conduzi-la, mas ao mesmo tempo Deus enfrenta o tempo numa sucessão de acontecimentos. Eu já expliquei sobre isso nesse vídeo aqui, onde eu falo a respeito de predestinação. Na terceira parte da minha série sobre predestinação, eu explico que Deus vive o passado, o presente e o futuro. Ele se apresenta nos três tempos. Ele conhece a distinção entre os três tempos. Em outras palavras, Deus não é um Deus atemporal, assim como ele também não é um Deus impassível. O que muda para nós nessa história toda? Muda que Deus realmente está interessado em nós. Ele não é apenas um Deus frio, cujo amor pode ser entendido em algum sentido filosófico diferente das emoções tradicionais. Não, quando a Bíblia fala de amor em relação a Deus, ela está falando do seu caráter, ela está falando das suas atitudes, ela está falando no sentimento que ele manifesta para conosco, que se transforma no seu compromisso de nos salvar. Os sentimentos de Deus por nós são reais e eles levam Deus a medidas reais, mostrando o seu interesse e difundindo a sua salvação a todos os seres humanos. Deus é um Deus próximo e assim ele se manifesta. E você, o que pensa a respeito disso? Não se esqueça de deixar aqui nos comentários. Também curta esse vídeo caso você ainda não tenha feito isso e compartilhe com seus amigos. Continue acompanhando outros vídeos aqui no canal e você pode seguir assistindo mais algum conteúdo, mais algum vídeo que vai aparecer na recomendação para você. Um forte abraço, que Deus abençoe você. There's a whiteness in God's mercy, like the whiteness of the sea. There's a kindness in his justice, which is more
gladly